Pai, Senhor, irmãos, que a graça de Deus esteja na vida de vocês. Amém. Vamos aqui para mais um momento de aprender da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, a partir do 25. Lucas 10, 25. Enquanto você vai aí procurando o texto na sua Bíblia para acompanhar comigo, lembra de seguir, se inscrever aí no canal da igreja, marque o sininho para que você receba as novas mensagens. E também, caso você goste do vídeo, curta, comente também, deixa aí os seus comentários sobre essa palavra de hoje. Amém? Então vamos aqui ao texto. Mirelinha, me ajuda. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Eles lhe tiraram suas roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Essa passagem aqui é bem interessante, que Jesus conta uma história depois de uma certa provocação, em que um homem fala para Jesus: Jesus, e o que eu tenho que fazer para encontrar, para chegar, para entrar no reino de Deus? Jesus responde: O que você faz na sua vida? Qual é a lei que você segue? Como que você lê? Como que você interpreta a lei? E aquele homem responde: Olha, a essência da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus vira para aquele homem e fala assim: Realmente, você respondeu muito bem. Continue fazendo isso e você vai para o reino dos céus. E aquele homem, então, tentou se justificar. Falou: Jesus, então, quem é meu próximo? Ele joga, então, no colo de Jesus a responsabilidade de dizer quem é seu próximo, na tentativa de se justificar. Então, Jesus conta essa história. Quando o homem, então, no caminho foi assaltado, foi espancado, apanhou, foi deixado ali quase morto no meio do caminho, estava ali sem nenhum tipo de alento, nenhuma esperança. De repente passa por ele um sacerdote. Aquele sacerdote olha para aquele homem caído no chão e pensa: eu tenho muitas responsabilidades em Jerusalém, vou passar do outro lado. E passa longe daquele homem, finge que não o viu. De repente passa um levita, que também era um responsável por trabalhar no templo do Senhor de Jerusalém, pensa nas suas atividades, no como ele é importante estar no templo e coisa e tal, e passa por aquele homem e o deixa. De repente Jesus deixa bem específico a pessoa que olha diferente para aquela pessoa no chão. Jesus fala: um samaritano passando por aquele caminho, viu aquele homem jogado ali ao chão quase morto e teve compaixão dele. Jesus então usou um exemplo bem interessante, porque os samaritanos eram extremamente odiados pelos judeus. E demonstrou que uma pessoa extremamente odiada, ainda assim, entendia muito mais de Deus do que aquelas pessoas julgavam compreender.
O samaritano, então, se aproxima daquele homem e vê que ele está todo machucado, o enfaixa com aquilo que ele tinha ali na sua viagem, pega do seu próprio mantimento, do seu vinho, do seu óleo e limpa as feridas daquele homem para que elas não fiquem piores. E fazendo isso, ele ajuda aquele homem. Talvez ele pense, já é suficiente, né? Eu resgatei, eu curei das feridas desse homem, mas não. O samaritano então coloca aquele homem sobre o seu próprio animal e vai caminhando ao lado dele até chegar em uma hospedagem. Quando ele chega naquela hospedagem, ele fica junto com aquele homem e cuida dele. Aí ele fala, olha, eu preciso continuar a minha viagem. Mas não deixa aquele homem sem alento ainda assim. Ele diz ao dono da hospedagem, olha, tem aqui 2 denários. Um denário que valia 1 dia de trabalho daquela época. Ele deixou 2 dias de trabalho aqui para o homem da hospedaria. Falou assim, olha, toma aqui esses 2 denários, cuide dele até que eu volte. Quando eu voltar, se acresceu alguma despesa a mais sobre o cuidado dele, não se preocupe que eu vou pagar. Então Jesus vira e fala para aquele homem que o questionou. Nessa história, quem foi a pessoa que se colocou como próximo desse homem que precisou? Aquele homem, então, sem poder responder algo diferente, a Jesus falou, o próximo foi aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus respondeu, vá e faça o mesmo. Essa história, ela é magnífica. Ela tem muito a nos ensinar. Muitas vezes a gente passa tão batido por ela. E Jesus nos ensina algo muito importante e a gente acaba teimando em não cumprir. Jesus disse, se você quer alcançar o reino dos céus, você precisa amar o seu próximo. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, com a nossa vida, com as nossas responsabilidades, que nós passamos pelas pessoas que precisam da nossa ajuda e nós não olhamos para ela e muitas vezes nós fazemos pior, nós mudamos o nosso caminho para que nós não passemos nem perto das pessoas que precisam de nós. E nesse momento nós falhamos como as pessoas que se dizem seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa que eu devo cuidar do meu próximo. Aquele samaritano, ao ver aquele homem caído no chão, não preocupou se ele era judeu ou não, se ele era samaritano ou não, o que ele era. Não, aquele samaritano tão odiado pelas outras pessoas, simplesmente amou aquela pessoa naquele momento. Amou no sentido de que quem ama cuida, quem ama ajuda, quem ama socorre. E ele socorreu então aquele homem, tirando das suas próprias mercadorias, da sua própria bagagem, das suas próprias coisas, do seu próprio mantimento, aquilo que ele tinha para ajudar aquela pessoa que ele não conhecia. Ele não sabia quem era, nunca tinha visto na vida, mas ele falou, eu vou ajudar essa pessoa. E ele tira do seu próprio mantimento e ajuda, o que já chamaria muita atenção nessa história. Mas Jesus disse que ele não parou nisso. Ele foi até uma hospedagem, deixou aquele homem numa hospedagem, cuidou dele e ainda pagou para aquela pessoa cuidar dele. Cuide dele. E se ele gastar mais, eu volto aqui e quito com você essa cobrança. Jesus nos ensina algo muito importante e que tem sido passado muito batido, principalmente nos nossos dias. Aquele homem dizia aqui, eu preciso ajudar ele. Eu não conheço, eu não sei quem ele é, mas eu preciso ajudar essa pessoa. Isso é amor ao próximo. Muitas vezes nós temos que tirar do nosso mantimento, nós temos que tirar do nosso salário para ajudar uma pessoa. Mas muitas vezes são atitudes simples que nós estamos cuidando do nosso próximo. E eu quero chamar a atenção para essa situação atual que nós estamos vivendo. Nós estamos em meio a uma situação totalmente adversa no mundo, uma questão de saúde. Nós estamos em meio de uma pandemia. E é triste ver o tanto de pessoas que se dizem cristãs, que não se preocupam com o seu próximo. E eu não estou falando de gastar várias quantias de dinheiro. Eu estou falando muitas vezes de uma atitude simples
que é, por exemplo, usar uma máscara. Porque quando você usa uma máscara, você protege o seu próximo. Caso você esteja infectado, você não vai passar a doença para outra pessoa. Mas de repente a pessoa para e pensa, não, eu quero cuidar de mim mesmo. Ah, para mim não, eu me preocupo com a minha respiração, eu me preocupo como as pessoas me veem, eu estou perdendo a minha identidade usando uma máscara, eu não estou conseguindo respirar direito. Isso sem se preocupar em passar a doença para uma outra pessoa. Como a gente pode dizer que segue a Cristo e ama o nosso próximo se uma atitude tão simples para cuidar da saúde das outras pessoas a gente não consegue cumprir? A gente precisa entender que o verdadeiro cristão é aquele que ama o seu próximo, mesmo em prejuízo de si mesmo. Jesus ensina aqui nessa parábola que o samaritano ele não ficou pensando, nossa, é o meu vinho, nossa, é o meu óleo, nossa, é o meu trabalho, é o meu denário, é os meus dias de trabalho que eu estou tirando para ajudar essa pessoa que eu nem conheço. Não, Jesus falou, olha, se eu preciso me prejudicar, se eu preciso tirar algo de mim para ajudar uma pessoa que precisa ser ajudada, eu preciso fazer porque isso é verdadeiramente amar o meu próximo. E muitas vezes nós estamos falhando nos pequenos detalhes em que nós temos. Então vamos nos atentar a isso. Nós temos uma grande oportunidade de viver o amor ao próximo. Nós temos uma grande oportunidade de mostrar às pessoas que nós verdadeiramente amamos as pessoas e que nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Então faça a sua parte. Cuide das pessoas. É chato, é ruim, enche as paciências muitas vezes, as atitudes. Enche, sim, é muito ruim. Passa raiva, muitas vezes dá agonia de fazer, sim. Mas quando nós fazemos, nós sabemos que nós estamos cuidando dos outros. E é isso que nós fomos chamados para fazer. Nós estamos aqui para cuidar das outras pessoas. Cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Então, quando nós estivermos passando pelo caminho da vida, não vamos fechar os nossos olhos para as pessoas que estão precisando. Não vamos mudar o nosso caminho e colocar o nosso umbigo acima de qualquer coisa. Ah, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas prioridades, eu não posso parar para ajudar, eu não posso fazer nada. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão não é mesmo, Mirelinha? Ser cristão é atuar firmemente no amor ao próximo, seja quem ele for. Amém? Então vamos orar. Coloque isso no seu coração. Lembre-se, seja quem for, quem estiver no seu caminho, precisando da sua ajuda, ajude, porque isso é amor ao próximo. Não é mesmo, Mirelinha? É isso mesmo. Angui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem nos ensinado como nós devemos agir e proceder. E nós sabemos que se nós queremos alcançar o reino de Deus, nós devemos amar o nosso próximo. Que nós possamos, Senhor, em todos os momentos, mas principalmente agora, durante essa crise de saúde, ajudar as pessoas que precisam de ajuda, cumprir com as normas sanitárias para que essa doença não se propague e assim que nós possamos cuidar do nosso próximo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado e agora te pedimos, nos ensine a cumprir aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.